Nos últimos dias, você deve ter visto todo um burburinho aí em torno da atuação do Supremo Tribunal Federal em relação a questões políticas e especialmente a operações centralizadas do Ministério Público, como a Operação Lava Jato. E nós tivemos uma entrevista de Deltan Dallagnol, procurador da República, ao programa Pânico, em que ele criticou duramente o Supremo Tribunal Federal como sendo o grande responsável pelas anulações que houve de investigações da Lava Jato. E aí, isso é verdade ou não é? Eu sou o professor Bruno Grego e eu vim aqui falar para vocês sobre delação premiada e eficácia da justiça. Se você gostou do tema desse vídeo, se você gosta de temas como administração pública, direito, política, se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Se você está me assistindo pelo Instagram, me siga no Instagram e vai lá, conhece meu canal do YouTube. Toda segunda e sexta-feira eu tenho vídeos para vocês sobre esses temas que eu adoro, tenho certeza que vocês vão gostar e que vão fazer com que vocês tenham uma atuação de cidadania muito mais intensa. Queridos, estamos discutindo aí eficiência da atuação jurisdicional. No fundo, esse é o debate quando alguém discute Operação Lava Jato, essas operações, delação premiada, como que o judiciário funciona ou não. Por quê? Vejam que essa semana nós tivemos aí um entendimento do Ministério Público Federal no sentido de centralizar essas forças-tarefa em Brasília para que haja uma grande força-tarefa nacional de combate à corrupção. Muitas pessoas viram isso como uma tentativa de silenciar operações como a Operação Lava Jato. E aí muita gente coloca sobre esse tipo de medida a culpa pela falta de efetividade no combate à corrupção no Brasil. E vejam, gente, muitas vezes que se tem uma crítica em relação a questões relacionadas com delação premiada, com esse estilo de investigação, a maior parte das pessoas critica aquele que está criticando como alguém que é contra o combate à corrupção, ou que é a favor dos corruptos, sempre com alguma generalização, no mínimo que a gente pode chamar de besta, né? E aí, nesse sentido, pessoal, é que a gente vê que não seria o ideal nós termos esse tipo de postura. E se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente é porque você confia na visão que eu trago aqui para vocês sobre essa postura e quer saber um pouco mais sobre o que seria, o que eu penso, pelo menos, que seria correto nesse sentido. Muito bem. Críticas ao STF em relação a questões protetivas, garantistas, gente, e são completamente equivocadas. Então, quando o Deltan Dallagnol diz que o STF está incorreto em mudar um posicionamento, criar uma regra, STF não cria regra, ou ao menos não deveria criar. Cria regras, em muitos momentos, regras que são indevidas, mas as regras novas que o STF criou são justamente regras favoráveis ao que se tinha de intenção na Lava Jato. O maior absurdo deles é a prisão em segunda instância. Tem muita gente aí que vai fazer os comentários me odiando porque eu sou contra a prisão em segunda instância, mas, queridos, não tem o que discutir. A Constituição diz que só cabe constituição de culpa definitiva após o trânsito em julgado. Trânsito em julgado é trânsito em julgado. Enquanto tem recursos, a gente ainda não fala de trânsito em julgado. Qualquer elucubração que se faça do ponto de vista teórico são racionalizações. Então eu quero dizer que trânsito em julgado não é trânsito em julgado. Aí eu invento uma tese de que, na verdade, o trânsito em julgado é o trânsito em julgado de fato e não de direito. O que é completamente inadequado. É muito mais viajado do que simplesmente você achar o que é correto. Então vejam que quando o STF cria esse tipo de regra, isso está errado. Agora, quando o STF reconhece garantias, as garantias que o STF reconhece não é para os corruptos, gente. Quando o STF reconhece a garantia, ele está reconhecendo a garantia para você, para mim, para nós outros. É para nós que se reconhece uma garantia. E você, escute o que eu estou falando, não está em condições de abrir mão de garantias, principalmente no tipo de Estado e no tipo de governo que a gente tem nos últimos tempos no Brasil. Então vejam, pessoal, que é muito importante que a gente compreenda que a atuação do judiciário tem que ser uma atuação contra-majoritária. Já falei sobre isso para vocês em outro vídeo.
Tem que ser, que eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem, tem que ser uma formação garantista, uma atuação garantista. É para isso que existe o direito. E quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, pessoal, vamos falar aí sobre esse estilo de investigação, que é a investigação por delação, investigação por denúncias, né, por delação dos próprios corruptos, por assim dizer. Ou seja, os próprios criminosos, os próprios integrantes da organização criminosa é que se delatam uns aos outros. Sobre isso, pessoal, tem muita coisa discutida, muita coisa ainda por discutir. O que eu quero falar para vocês aqui é algo que eu, há 12 anos, né, quase há 13 anos, lá quando eu me formei em 2007, eu escrevi a minha monografia de conclusão do curso de Direito e eu falei justamente sobre delação premiada. Eu fui orientado pelo meu querido e saudoso professor José Hermenegildo Batista Racanello, para quem conheceu, o nosso querido Zé Racanello, né? E ele então é que vem responder essa questão que eu trouxe aqui para vocês hoje, que é um vídeo que foi provocado pelo meu amigo Douglas, né? Que o Douglas, ele é físico, né? E eu vou deixar o link do perfil aqui para vocês. E o Douglas, sendo físico, faz perguntas interessantíssimas na área do direito. Vejam então como que é importante para fins de cidadania que a gente compreenda isso que eu estou falando para vocês. E qual que era o tema desse meu trabalho, pessoal? Esse trabalho, ele tinha o seguinte título, eu falei sobre a delação premiada e a ineficiência do Estado como origem e término desse instituto. Ou seja, o que eu falei em suma no trabalho é que o Estado é tão ineficiente, mas tão ineficiente para investigar, que ele depende do próprio criminoso vir e delatar os outros criminosos, né? Confessar o seu próprio crime e delatar os outros criminosos. Ou seja, essa é a epítome da ineficiência da investigação, quando a gente não consegue investigar absolutamente nada e depende do criminoso vir delatar. Então, a ineficiência do Estado é que faz com que a delação premiada aconteça. Só que o Estado não deixa de ser ineficiente depois que ele começa a aplicar a delação premiada. E a ineficiência do Estado continua sendo tamanha que depois disso o Estado não consegue manter os resultados da delação premiada e ela acaba. E aí nós temos um ciclo de origem e término de momentos de delação premiada baseados nessa ineficiência do Estado. Esse foi um estudo que eu fiz com base na Operação Mãos Limpas, que aconteceu lá na Itália, né, para acabar com a máfia, em que o juiz Falcone foi o grande ícone, e ele, inclusive o juiz Falcone, que morreu no combate ao crime organizado, ele foi o grande ídolo aí dessa geração de juízes que vocês já conhecem quem são os juízes e os promotores aí desse caso. Mas enfim, vejam pessoal, é uma referência, só que é uma referência válida? Não. Por quê? Funcionou lá na Itália? Não. Acabou máfia na Itália? Não. Matou um ou outro, prendeu o terceiro, explodiu uma bomba no carro do quarto, mas continua tudo a mesma coisa, gente. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, passados mais de 10 anos depois que eu escrevi o meu trabalho, aconteceu exatamente o que eu previ quando eu estava lá na graduação. Eu era molecão ainda, me formando em Direito, e eu já enxergava esse tipo de coisa, gente. Não é possível que alguém também, do ponto de vista técnico, não enxergue. Que é o seguinte: o que aconteceu no Brasil? Ineficiência de investigação, o Estado extremamente ineficaz, o Estado não consegue investigar, nós não temos uma estrutura investigativa que tenha eficiência para isso, não é culpa dos servidores, obviamente, é uma questão sistêmica que vem desde falta de investimentos, falta de estrutura, falta de tecnologia, etc., excesso de crime que vem também por causa disso. E aí com essa falta de possibilidade de investigação, o que sobra é a delação. Então nós ficamos reféns para a investigação de que o próprio criminoso venha e se delate. O que do ponto de vista moral é complicado, a gente deixa essa conversa para um outro dia. Cenas dos próximos capítulos. E também é necessário que a gente lembre que o que aconteceu no Brasil, gente, nos últimos anos foi um desmonte desse sistema de delação premiada, justamente porque por causa da ineficiência do Estado. Então se nós verificamos a atuação do Ministério Público e o caso célebre lá do Marcelo Miller, não conheço o caso dele, não sei o que aconteceu, mas foi um caso célebre em relação à JBS, nós vemos que a própria sistemática da delação premiada, ela se torna tão torpe a ponto de a delação premiada não funcionar mais.
E é justamente esse abuso da delação premiada que faz com que os órgãos que garantem os nossos direitos fundamentais tenham que agir em defesa desses direitos fundamentais, não que isso seja uma preferência deles, mas é o que acontece, e aí anular essas investigações. Então vejam, pessoal, o erro aqui é do STF, que anula uma investigação baseada em delação premiada tão e unicamente? Não! O erro é de quem se fia na delação premiada, de quem confia tão fortemente na delação e na confissão do próprio criminoso para investigar. E as instituições são fantásticas, gente. Agora, as instituições têm que, primeiro, tomar as decisões corretas. Segundo, assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos. E terceiro, aprender com o que acontece. Nós não podemos ter agentes públicos que, depois de ter acontecido algo que eu, um menino de 20 e poucos anos, enxerguei no meu TCC, e isso acontece na prática, e aí depois você não tem um aprendizado com base nisso. Pelo contrário, nós temos membros do Ministério Público ou membros de uma instituição que sequer poder é muito importante, evidentemente, mas não é um poder, né? Atuando em primeiro grau e ainda no exercício do cargo, criticando publicamente a cúpula do Poder Judiciário. Tá? Então isso, do ponto de vista institucional, é um erro. Do ponto de vista acadêmico, o agente público pode ter a sua opinião, divulgar a sua opinião, desde que não haja anonimato. Agora, do ponto de vista institucional, isso não deveria acontecer, porque esses órgãos não devem ter atuação política. A legitimidade deles é contramajoritária, uma legitimidade técnica. Então, sempre que você for analisar esse tipo de caso, abra o olho. Nem sempre as razões que são declaradas são as razões mais adequadas. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desses temas como administração pública, direito, política, cidadania, se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Se você está me assistindo pelo Instagram, me siga aqui no Instagram. Se você está no Instagram, conheça lá o meu canal do YouTube. Se você está no YouTube, veja meu perfil do Instagram. A gente sempre pode agir multiplataforma, né? Porque toda segunda e sexta-feira eu trago esses vídeos aqui para vocês, fazendo essas análises bacanas e principalmente sempre buscando um fundamento teórico forte para que a gente possa se posicionar. Vejo vocês por aqui.